Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, torcida do Flamengo invade as redes de Lucas Paquetá e pede o seu retorno ao Flamengo. E você, gostaria de ver o camisa 8 tá vaga, né? Paquetá no Flamengo jogava com a 11, mas tem a 8 vaga, já que ele é um jogador que tem todas as características de um camisa 8. O que a diretoria do Flamengo vai fazer com a camisa 8? Nós vamos dizer para vocês agora, aqui no nosso canal Flamília da Nação. O Flamengo tenta jogador da MLS? Jogador chamado Antony. Bom jogador, pelo que vi, pelo menos nos vídeos, né? Claro que DVD, meu amigo, qualquer jogador virá craque, mas pelo que vi, parece uma boa aposta. No entanto, um conceituado jornalista diz que o Flamengo não tem interesse no jogador, não há negociações até esse momento. Quem o Flamengo está contratando? Quem o Flamengo está buscando? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like. Gente, é muito importante para que mais e mais pessoas acompanhem o nosso vídeo. Então, rapidinho, não custa nada, deixe o seu like. Vou mostrar as postagens aqui para o Paquetá e também de que maneira o Flamengo pretende contratar jogadores nesta janela que começou no dia de ontem. Enquanto você deixa o like, a vinheta vai rodar. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Sobe, drone. Galera, o dia de ontem, né, abertura da janela, a janela abriu-se. Agora não tem mais desculpa. A gente pega aqui um post, né, do amigo De Laurentiis, cara muito bom, cara extremamente conceituado dentro do Flamengo, e faz sempre publicações nas redes sociais muito coerentes. E ele disse o seguinte: o BAP, em campanha, dizia que o maior erro do departamento de futebol passado era contratar e apresentar os jogadores no fim da janela. Criticava ao gelo no sangue, ou seja, aquilo que o Marcos Braz falava, calma, gelo no sangue, vamos esperar, e acabava trazendo o jogador só no final da janela. Trouxe o Jorginho cedo, mas voltamos mais fracos do Mundial, com a venda do Gerson, a lesão do Pulgar e mais, possivelmente também a venda do Wesley, que deve sair do Flamengo. Aqui um comentário, né, da Bruna, dizendo que vai jogar sábado todo desfalcado e sem reforço, e olha que não faltou tempo para contratar. E nós fizemos também nosso comentário, né, que eu falo isso em todas as lives. Não porque apoiamos a mudança, no caso para essa diretoria, que não devemos cobrar, e eu acho que a postura tem que ser essa. Bom, dinheiro não falta, Flamengo aqui, olha, recursos da Copa do Mundo de clubes, Flamengo recebeu 156 milhões, outros clubes também. Isso aqui é o que vale uma venda de um jogador, cara, imagina, 28 milhões de euros, né? O valor, por exemplo, o Gerson foi vendido por menos do que isso. É um valor que o Flamengo recebeu de premiação pela participação na Copa do Mundo de Clubes. Quer dizer, 150 milhões da FIFA, 150 milhões do Gerson, mais 110 milhões do Alcaraz. Acho que o Flamengo nunca teve, e agora o Wesley também sendo vendido. Gente, o Flamengo nunca teve tanto dinheiro para poder contratar reforços, né? E aí cabe agora a diretoria, e a gente está aqui justamente para poder cobrar. O Flamengo tem um jogo importante já amanhã contra o São Paulo e o meio-campo do Flamengo desfalcado. A gente vai depender do De La Cruz finalmente jogar no Flamengo, né? Porque é aquilo, joga um jogo, fica 10 fora, ou então joga um jogo bem e fica 5, 6 apenas cumprindo tabela. E a gente quer saber quando que o De La Cruz vai ser aquele mesmo jogador que atuou pelo River Plate muito bem, inclusive também pela seleção uruguaia. E aí, o Flamengo tem, com a saída do Gerson, a posição de
camisa 8, né, vamos dizer assim, aquela posição do Gerson ali, ela não deve ser preenchida, tá? Porque o Flamengo tem para aquela posição ali o Luiz Araújo, tem o Plata, mas a camisa 8 é pensamento da diretoria do Flamengo não ceder essa camisa para o De La Cruz, como muitos imaginavam, ou para qualquer outro jogador. Pegar, por exemplo, o Luiz Araújo, ou o Plata, enfim, e dar a camisa 8 para um desses jogadores. A ideia da diretoria, segundo a matéria do GE, no dia de ontem, é pegar a camisa e entregar para uma grande contratação que o Flamengo vai fazer. Isso aí está sendo noticiado desde o Mundial de Clubes. Pelo menos uma grande contratação, uma contratação de impacto, o Flamengo irá fazer nessa janela de transferência. E além das que estão sendo especuladas, né, Carrascal, que é uma negociação hoje que complicou-se muito, né? Imagina, clube que o Flamengo foi lá e pegou o Varela de graça. Não quer negociar com o Flamengo. Os caras estão fazendo um jogo duro e até entendo o lado deles. O Flamengo partiu para dentro do barco, Ezequiel Barco, que a gente trouxe em primeira mão aqui. E, aliás, a gente já vem trazendo essa informação há mais de 2 meses. Parece que eles recusaram a primeira oferta, o Flamengo já está preparando uma segunda oferta pelo Ezequiel Barco, a gente está em fase de apuração. Traremos um vídeo falando sobre isso em breve. O jogador quer muito sair da Rússia e quer jogar no Flamengo, regressando à América do Sul. E a gente entra na questão de Lucas Paquetá. Paquetá pode ser esse camisa 8. Aliás, o que a gente pega de informações é que a 8 está reservada para ele. Mas depende de uma série de fatores, né? O West Ham não vê obstáculos hoje em negociar Lucas Paquetá. Deseja a saída do jogador. Entende que o jogador já deu o que tinha que dar por lá, ele quer sair, então não vai dificultar. Mas hoje, Lucas Paquetá tem um valor de mercado de 27 milhões de euros. Eles pediram na faixa de 30 milhões de euros para negociar Lucas Paquetá. Então tem que ser 30? Cara, não é o que eles pediram, né? Dá para negociar por um pouco menos. Talvez o que o Flamengo vendeu o Gerson, 26 milhões de euros, talvez consiga trazer o Paquetá. E eu acho que seria uma grande contratação se o Flamengo conseguir por esse valor. Até queria saber de vocês. Vocês acham que 26 milhões de euros o Flamengo deveria pagar no Paquetá ou não? Gente, eu não vejo opções melhores não, hein? Eu não vejo opções melhores. Jogadores, cada vez mais o mercado do futebol está inflacionado, jogadores estão caros e vejo que o Paquetá é aquele perfil de jogador que se encaixa perfeitamente no Flamengo, sabe? Já está acostumado a jogar no clube, não precisa passar por fase de adaptação, nada disso. Qualquer outro jogador de fora que o Flamengo traga vai precisar de um período de adaptação, dificilmente vai conseguir render de imediato e tal. O Paquetá não, conhece o Flamengo desde os 8, 9 anos de idade. E aí ontem, após a notícia que surgiu como uma bomba, né, nas redes sociais, logo de manhã cedo, trouxemos inclusive antes das 7h30 da manhã, de que Lucas Paquetá seria inocentado da acusação da questão das apostas esportivas. Um jornalista, aliás, nem é jornalista, né, um ex-CEO do clube West Ham, deu entrevista a um jornal local, dizendo que as fontes dele já sabem, né, ele já sabe, através de suas fontes, perdão, de que o Lucas Paquetá já está absolvido, será absolvido da acusação. E aí, a notícia tomou corpo e ganhou todos os jornais, noticiários aqui no Brasil. E aí, a gente tentou fazer contato com pessoas ligadas ao Lucas Paquetá, pessoas mais próximas a gente não conseguiu algumas pessoas que têm ligação com ele, mas não diretamente com ele, nem com os familiares dele. E essas pessoas garantiram que o Paquetá não recebeu ainda nada, não tem nenhuma informação de que está absolvido, mas está muito otimista e tem quase que certeza que realmente essa absolvição virá e essa notícia chegará muito em breve. A gente tinha falado anteontem que num prazo de até 10 dias, segundo familiares do Paquetá, ele receberia já a notícia, né, de uma possível absolvição, ou de repente, se houvesse alguma punição, seria restrito à Premier League e não
uma punição maior, como banimento, essas coisas, porque não conseguiram provar nada contra ele. E aí, meu amigo, o Lucas Paquetá fez essa postagem. Feliz, né? Sinalizando ali um V de vitória e treinando, né? Ele que se apresentou na última segunda-feira ao West Ham. Meus amigos, em 12 minutos, a rede social dele parecia uma arquibancada do Maracanã. Centenas de mensagens de torcedores do Flamengo em pouco mais de 10 minutos. Volta para casa, cria, volta para o Mengão, volta logo, mensagem com as bolinhas vermelhas e pretas, volta para o Mengão, aqui uma outra mensagem, vem ser feliz no Mengão, que nós colocamos também, estamos te esperando, cria, estamos te esperando, nosso novo camisa 8, diz aqui o amigo também, o outro colocou monstro, enfim, diversas mensagens de apoio e invadiu, literalmente. Tu entrar nessa mesma postagem agora, tem milhares de mensagens e, assim, 99% das mensagens não tem ligação nenhuma com o West Ham. Torcedores do West Ham, não, são torcedores do Flamengo pedindo o retorno do jogador ao clube rubro-negro. Claro que o Flamengo só vai se movimentar no momento que houver a notificação oficial de que ele está absolvido e todas as partes querem um acerto. Todas. Tem gente que diz que é impossível porque o Paquetá negociou com o Manchester City há 2 anos atrás, mas, gente, ele está em baixa nesse momento, né? Ele está fora de uma seleção brasileira, se você pegar os números dele, isso é muito analisado na Europa, os números dele são números baixos na temporada, o Paquetá, se eu não me engano, tem 3 gols e nenhuma assistência em todos os jogos que fez na Premier League. É claro, o cara não tem cabeça para jogar. Então, assim, ele perdeu o valor de mercado e hoje ele só atuaria numa prateleira mais baixa na Europa e não para um time grande. E prateleira mais baixa ele não quer. Ele quer jogar no Flamengo. O West Ham entende que o melhor é uma negociação. Os empresários dele também entendem que um retorno ao Brasil a 1 ano da Copa do Mundo o levaria para a Copa e esse é o pensamento atual. O Flamengo deve se movimentar nos próximos dias para poder tentar a contratação do jogador. Não há propostas ainda por conta de não ter ainda uma notificação oficial da absolvição. No entanto, deve acontecer nos próximos dias e, em acontecendo, o Flamengo vai entrar no circuito certamente para tentar a contratação e o jogador também tentar uma liberação. O Flamengo tenta, no primeiro momento, o modelo de negócio que o Flamengo estava tentando, né, antes de sair da absolvição e do empréstimo. O West Ham não quer emprestar, quer a venda do jogador e vamos ver que modelo o Flamengo vai tentar para conseguir entregar esse camisa 8 para a torcida do Flamengo. A 8 cai bem no Paquetá? Essa é a pergunta que eu faço para você. Gosta da contratação? Mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.